Oi, oi, oi! Mais um dia aqui das 70 chaves, dos 70 dias. Hoje a gente vai de chave 3. Chave 3 das 70. Sonho versus alvo. Gente, muito forte a chave de hoje. A diferença de alvo e a diferença de sonho. O alvo é o que precisa ser treinado todos os dias. Se eu tenho um alvo, eu preciso treinar todos os dias para acertar esse alvo. Então pensa aqui, imagina um arqueiro que puxa a flecha e mira no alvo. Ele esquece todos os outros, o outro campo de visão dele e ele foca em uma coisa. Alvo é foco. Então eu mirei, puxei e eu engatilhei. As outras coisas que estão acontecendo ao meu redor, elas não podem me dispersar. Isso é um alvo. E sonho? Sonho é coisa de criança, como disse o Pablo Marçal. Sonho é para quem está dormindo. Quem está acordado, ele não tem sonho, ele tem alvo, ele quer chegar. A ação transforma os sonhos em objetivos. Então, o que a gente precisa de ação para transformar esses sonhos, que são coisas de criança, que tem que estar aqui só enquanto eu estou dormindo. Acordei, me movimento, faço a ação e gero as respostas, os resultados. Então, sempre mirar no alvo. Ele fala de 3 alvos que é para a gente listar. Alvo número 1, principal, é o alvo espiritual, que é servir o reino. Esse é o nosso alvo número 1. Alvo 2, almático, governar. A minha alma nasceu e veio para governar sobre todas as coisas. E o terceiro alvo, que é o alvo físico, que é a longevidade. Longevidade que tem a ideia de força e resistência. E aí ele traz o versículo, olha que legal que a Bíblia traz pra gente. Por isso que a Bíblia fala que se você honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam longos e prósperos sobre a terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, olha o que a Bíblia fala sobre o físico, terá longevidade e será próspero, terá riqueza, crescerá na longevidade. Então, a Bíblia já fala isso, que o meu alvo físico, que está diretamente relacionado com o versículo bíblico, é ter muitos anos e prosperar na terra. Alvo vai te dar resultado, sonho engorda a sua alma, e ele deixa isso muito claro. Então, o alvo, quando eu tenho um alvo, esse alvo me conduz a um resultado. Quando eu fico só sonhando, esse sonho só serve para engordar minha alma. O resultado não muda a natureza das coisas, mas muda a forma como eu me vejo. Então, a partir do momento que eu tenho resultados, tive sonhos, sonhei e transformei esse sonho em resultado, esse resultado não vai mudar nada a natureza das coisas, mas ele muda dentro de mim. Ele muda como eu me vejo, como eu me enxergo, como um ser mais capaz de realizar, de executar. O fato de sempre ter um desafio, sempre ter um alvo, faz com que a vida tenha comprometimento e propósito. Isso é muito forte, porque sabe aquele famoso deixa a vida me levar? Se eu só deixo a vida me levar, se eu não tenho um alvo, não tenho um objetivo na vida, ela me leva. Mas quando eu tenho um alvo, um objetivo, um desejo, faz com que eu me comprometa em executar alguma coisa e eu tenho um propósito. O propósito nasce aqui. O maior poder que existe em pessoas que crescem é mirar no alvo, gente. As pessoas que cresceram, elas tiveram um alvo e elas miraram nesse alvo para crescer, para que desse certo. Toda vez que você vê algo que toque seu coração, a gente muda a inveja com essa frase aqui. Eu não aceito menos do que isso. Eu abençoo a pessoa, tipo, passou um carrão perto de mim e eu desejei. Eu abençoo aquela pessoa e eu falo, eu não aceito menos do que isso. O meu vai ser mais do que isso. Então, esteja aberto ao crescimento. Então, vamos para a última parte do desafio da chave de hoje. Não existe, isso aqui é muito forte, eu anotei, até grifei assim, não existe percurso
obstáculo ou problema que tenha uma dor maior do que não cumprir aquilo que Deus chamou, do que não cumprir os seus sonhos, do que não cumprir o seu alvo. Não tem dor maior, porque sempre quando a gente olha assim, nossa, há um ano atrás, se eu tivesse começado há um ano atrás, eu estaria em qual nível? Então, o problema às vezes é a gente começar, realmente dar a cara para começar. E aí ele pediu pra gente listar os principais sonhos, eu coloquei aqui os meus principais sonhos, e aí ele falou assim, esse sonho que você listou aí, eu listei, ele tem que ser menor do que a sua cabeça e o alvo, ele é de fato maior do que a sua mente, ou seja, o que a gente vai fazer com esses sonhos? Eu vou pegar esses sonhos, enterrar os sonhos e realmente colocar a energia para crescer em algo maior do que esses sonhos, porque esses sonhos são pequenos diante daquilo que eu posso e que eu sou capaz. Aí ele fala para a gente listar 3 alvos em cada campo. Então, alvo físico, alvo mental e alvo espiritual. Então, por exemplo, alvo físico, eu quero perder 10% do meu percentual de gordura. Então, o meu alvo é aumentar o treino, aumentar a resposta de performance cardiovascular, aumentar a quantidade de dias de treino. Mental, eu quero aumentar a sabedoria, aumentar o número de livros que eu vou ler, aumentar o número de lives que eu vou assistir. Então, esse alvo mental. E o espiritual, eu quero ter uma profundidade maior com Deus, ter tempo de comunhão maior com Deus, ouvir Deus falar comigo. Então, são alvos que ele pediu pra gente listar. Então, qual que é a tarefa? Liste 3 alvos. Alvo físico, alvo mental e alvo espiritual. 3 alvos de experiência. E todos os sonhos que você listou, como eu, os principais sonhos, pega tudo, joga fora e decreta que a sua capacidade é muito maior do que esses sonhos. Então, fechamos aqui. Sonho versus alvos. Não tenhamos sonhos, mas tenhamos alvos para acertar. Então, o alvo, mirei, depletei, tirei do meu foco aquilo que não pertence. Eu vou só no rumo daquilo que eu quero acertar. Então, amanhã tem chave 4.